Estudo de O Livro dos Espíritos. Introdução, parte 12. Introdução doutrinária. Este trecho da introdução de O Livro dos Espíritos enfrenta uma dificuldade central do espiritismo prático: como reconhecer a identidade dos espíritos comunicantes sem cair nem na ingenuidade, nem na negação precipitada. Allan Kardec não contorna o problema. Ele o encara com prudência e estabelece um princípio decisivo. No intercâmbio espiritual, o critério maior não é o nome apresentado, mas a qualidade moral e intelectual da comunicação. A importância doutrinária desse ensino é imensa. Ele educa o espírita para uma fé raciocinada, capaz de unir sensibilidade, razão, estudo e vigilância. O texto desloca o olhar do brilho do fenômeno para a seriedade do conteúdo, mostrando que a vida espiritual não se julga por aparências, mas pela coerência entre linguagem, caráter e elevação moral. Nível literal. Kardec afirma que a observação mostra um fato desconfortável, mas real. Espíritos inferiores podem usar nomes respeitados para dar autoridade às próprias mensagens. Por isso, provar a identidade de um espírito com certeza absoluta é muito difícil. Não existe no plano espiritual algo equivalente a uma comprovação material perfeita, como se faz na vida civil. Ainda assim, a identidade pode ser reconhecida por presunção, isto é, por um conjunto de indícios convergentes. Quando se trata de um espírito de pessoa conhecida e recentemente desencarnada, os sinais aparecem na linguagem, nas ideias, no tom afetivo, no modo de se expressar e nas lembranças íntimas espontâneas que só aquela individualidade poderia trazer. A semelhança da escrita pode servir como apoio, mas não é regra segura. Quando se trata de espíritos elevados ou de personagens históricas, o principal critério é moral. Se um espírito se apresenta como benfeitor, mas fala com leviandade, contradição, orgulho ou ofensa ao bom senso, desmente a própria assinatura. Se a mensagem é nobre, coerente, elevada e compatível com o caráter do nome invocado, ela merece respeito, ainda que a identidade nominal exata não seja totalmente comprovável. O codificador também admite que espíritos da mesma ordem e afinidade possam falar em nome de outro mais conhecido, como representantes de uma mesma família espiritual. Nesses casos, o que importa é o valor do ensino transmitido. O ponto final do raciocínio é claro. O espiritismo não é ciência de curiosidade fácil. Exige estudo assíduo, observação paciente e discernimento amadurecido. Nível simbólico. A imagem da certidão de registro civil representa a mentalidade que quer submeter o mundo espiritual aos mesmos mecanismos de prova do mundo material. É o desejo de uma chancela externa, objetiva, instantânea, definitiva. Kardec usa essa imagem para mostrar que a identidade espiritual não se reduz a um documento. A alma não se autentica por carimbo, mas por coerência. Seu selo aparece na natureza do pensamento, na elevação dos sentimentos, na lógica das ideias e na fidelidade do conteúdo ao caráter que afirma possuir. O símbolo revela uma verdade profunda. No plano do espírito, a essência vale mais que a formalidade. Quem busca apenas prova material corre o risco de perder o essencial, que é a vibração moral da mensagem. A metáfora da flor condensa todo o método espírita. O homem superficial vê só a forma elegante, isto é, o nome famoso, o fenômeno curioso, o impacto imediato. O observador sério percebe os tesouros escondidos na estrutura, nos matizes, na delicadeza dos sinais. A flor simboliza a própria comunicação mediúnica. Ela pode ser admirada como enfeite ou estudada como revelação de leis. Quando Kardec fala dos raios de luz que surgem para o observador atento,
mostra que a verdade espiritual raramente se impõe por espetáculo. Ela aparece em pequenas concordâncias, nuances, detalhes espontâneos, coerências sucessivas. O símbolo da flor ensina que o discernimento não nasce da pressa, mas da contemplação estudiosa. O que decide não é o impacto da primeira impressão, mas a maturação do olhar. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento interior proposto por este texto é o da passagem da credulidade infantil para o discernimento responsável. A alma imatura se impressiona com o nome, com o prestígio, com a solenidade da assinatura. Muitas vezes, ela quer ser conduzida sem esforço, desejando que alguém lhe entregue a verdade pronta. Em posição oposta, outra alma endurecida só aceita o que pode controlar materialmente e recusa toda a sutileza do mundo espiritual. Kardec corrige os dois extremos. O chamado do texto é para um amadurecimento da consciência. A alma deve aprender a participar ativamente do ato de conhecer. Não lhe basta sentir emoção, não lhe basta desconfiar de tudo. É preciso examinar, comparar, orar, estudar, perceber o tom moral do que se recebe. O centro da análise deixa de ser a fascinação pelo mensageiro e passa a ser a verdade do ensinamento. Isso educa profundamente o espírito porque o obriga a desenvolver critérios internos. Há aqui uma pedagogia da humildade. O texto ensina que o mundo espiritual não é um palco de figuras idealizadas falando sem mediação humana. Há diversidade, gradação, afinidade, limitação e até mistificação. Reconhecer isso é abandonar a fantasia e entrar na realidade. O estudante sério percebe então que também precisa reformar a si mesmo, pois o discernimento não depende só de técnica. Depende da qualidade moral de quem observa. A alma vaidosa é mais facilmente enganada, porque gosta de mensagens que a exaltem. A alma ansiosa é mais vulnerável, porque deseja certezas rápidas. A alma preguiçosa prefere fórmulas prontas. Por isso, o movimento espiritual verdadeiro é também de depuração do próprio campo íntimo. À medida que a criatura aprende a amar a verdade mais do que o brilho, começa a sair da dependência do extraordinário. Passa a valorizar a coerência, a simplicidade, o conteúdo que convida ao bem. Sua fé deixa de ser excitada por nomes e passa a ser alimentada por princípios. Esse processo faz a alma crescer. O trecho também convida a uma espécie de honestidade interior. Não basta perguntar se o espírito é autêntico. É preciso perguntar se eu sou autêntico diante da verdade. Tenho buscado o bem ou tenho buscado apenas consolo fácil, respostas prontas e confirmações do que já desejo ouvir? Essa inversão é decisiva. A análise da identidade do comunicante torna-se, ao mesmo tempo, análise da identidade moral do próprio receptor. Assim, o texto movimenta a alma do sensacional para o essencial, do passivo para o vigilante, do fascinado para o sóbrio, do ingênuo para o maduro. E esse amadurecimento não esfria a fé. Ao contrário, purifica-a. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na prática, o ensinamento pede uma mudança imediata de postura diante de toda comunicação espiritual. O primeiro impulso não deve ser o deslumbramento pelo nome que assina a mensagem. Deve ser uma escuta serena do conteúdo. A mensagem esclarece ou confunde? Humilha ou educa? Estimula vaidade, dependência e fantasia, ou convida a humildade ao trabalho e à transformação moral? Esse filtro simples já evita muitos enganos. Em reuniões mediúnicas, o texto convida à disciplina do ambiente mental. Não se trata de ficar testando espíritos com perguntas artificiais como se a relação espiritual fosse um interrogatório. Também não se trata de aceitar tudo porque veio em clima de emoção.
O caminho equilibrado é observar a constância. A identidade se revela pouco a pouco pela linguagem, pelo afeto, pelos detalhes espontâneos, pela coerência entre várias manifestações e pela sintonia moral que se estabelece. Esse princípio vale muito para as evocações íntimas. Quando alguém espera contato de um ente querido, pode cair facilmente na ansiedade por provas. Kardec orienta para outro rumo. O reconhecimento profundo não nasce da exigência mórbida, mas da espontaneidade com que a individualidade se manifesta. Um gesto verbal, uma lembrança inesperada, um modo característico de sentir, uma delicadeza moral, tudo isso pode dizer mais do que qualquer teste fabricado. Mas a aplicação não se limita à mediunidade. Ela alcança toda a vida. Quantas vezes julgamos pessoas, ideias e propostas pelo rótulo, pela aparência, pela fama ou pelo impacto inicial? O texto nos treina para uma ética do essencial. Em vez de perguntar apenas quem disse, aprendemos a perguntar o que foi dito, de que lugar interior isso veio e que frutos produz. Esse é um critério valioso no centro espírita, na família, no trabalho e até nas relações virtuais. Há também uma aplicação pessoal ainda mais profunda. Nossos atos são a assinatura da nossa alma. De pouco adianta dizer que seguimos Jesus ou que estudamos a doutrina se nossa linguagem cotidiana é agressiva, se nossos pensamentos alimentam vaidade, se nosso comportamento contradiz o ideal professado. Kardec nos ensina a identificar espíritos pelo caráter da mensagem. O mesmo critério pode ser aplicado a nós. Que tipo de espírito se revela por meio das nossas palavras, reações e escolhas? Nesse ponto, o texto toca diretamente a proposta da evangelização de espíritos. A identidade espiritual não é questão curiosa apenas sobre o outro lado. É questão de autenticidade existencial. Estamos educando o pensamento? Renovando sentimentos? Domando inclinações inferiores? Tornando mais coerente a relação entre consciência e conduta? O verdadeiro espírita não vive de nomes elevados ao redor de si, mas de esforço moral dentro de si. Por isso, a grande aplicação consciencial do trecho é esta: cultivar vigilância sem dureza, sensibilidade sem ingenuidade, estudo sem vaidade. O observador atento não é frio. Ele ama a verdade. O estudioso paciente não é desconfiado por amargura. Ele sabe que o bem não teme exame. E a criatura que amadurece espiritualmente aprende a valorizar menos o espetáculo e mais a transformação real que uma mensagem produz em sua vida. Perguntas de reflexão. Quando recebo uma mensagem espiritual, o que mais me impressiona, o nome ou o conteúdo? Eu procuro certezas rápidas ou aceito o trabalho paciente de observar, comparar e amadurecer o juízo? Minha emoção ajuda meu discernimento ou o substitui? Minhas palavras e atitudes diárias confirmam a identidade moral que digo buscar? Na vida comum tenho julgado pelas aparências ou pela coerência dos frutos? Eixos de transformação interior. Da fascinação pelo nome ao amor pela verdade. O texto ilumina o perigo de aceitar algo apenas porque vem revestido de prestígio espiritual. A atitude interior convidada é preferir a verdade moral ao encanto da assinatura. A armadilha desmascarada é a vaidade que adora títulos e se ilude com aparências. Da pressa ansiosa à observação paciente. A passagem mostra que a evidência espiritual amadurece em matizes, circunstâncias e confirmações sucessivas. A atitude pedida é paciência estudiosa e atenção constante. A armadilha desmascarada é a exigência infantil de respostas imediatas. Da prova exterior à coerência interior.
O texto ilumina que, no plano do espírito, o selo mais confiável é a qualidade do ser que se expressa. A atitude convidada é desenvolver senso moral, bom senso e autenticidade pessoal. A armadilha desmascarada é querer medir o espiritual apenas com critérios materiais, sem educar a própria consciência.